Olá, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa de todo sábado pela manhã, Sexo Nada Frágil. A partir de agora, nós da bancada do Sexo Nada Frágil estaremos debatendo um tema muito importante e interessante para você que acompanha o Grupo Séries poder sempre estar bem informado com temas atuais e, claro, muita opinião, inclusive no iniciar de mais um fim de semana. Estamos ao vivo pela Séries 1440M, Positiva 90.9 FM, Positiva 100.3 FM e em imagens também no nosso canal no YouTube. Eu, Thalita Trenepol, Arthur Sigolini nos trabalhos técnicos, Daiane Gissen, Isabel Centenaro e Adriana Souza para completar o fim de semana aqui do nosso programa que acompanha todo sábado logo pela manhã, você que está sintonizado nas nossas emissoras. Sempre destacando o oferecimento do Laboratório de Análises Clínicas da Unitá. Inclusive, lembrando você, homem, a Unitá está com descontos imperdíveis no Novembro Azul. Realize os seus check-ups e já garanta aquele desconto muito bacana com as análises clínicas que têm credibilidade, qualidade e agilidade. Resultados precisos e laudos confiáveis é com o Laboratório de Análises Clínicas da Unitá, em Não Me Toque, Lagoa dos Três Cantos e também em Carazinho. E com a gente também o Centro de Saúde e Bem-Estar Lazo, que conta com profissionais altamente capacitadas para estarem cuidando da sua saúde de forma integralizada, tanto da parte física quanto da parte mental. Os atendimentos são de forma online ou presencial. Para você tirar suas dúvidas, ver sobre valores e também realizar seus agendamentos, é só você entrar em contato pelo 99100-3109. Laboratório Unitá e Centro de Saúde e Bem-Estar Lazo oferece a partir de agora mais uma edição do nosso Sexo Nada Frágil, que chega para dar o bom dia para as meninas que me acompanham neste fim de semana. Adri Souza, tudo bem? Muito bem-vinda. Bom dia. Oi, Thalita. Bom dia para você, Daiane, Isabel, ao Arthur também. Bom dia a todos os nossos ouvintes e também os nossos internautas. Isabel Centenaro, muito bom dia. Bom dia meninas, bom dia a todos os ouvintes, né, e os que nos estão vendo também. E hoje, então, um dia muito bonito e vamos bater mais um papo muito interessante. Bom dia a todos. E antes da Daiane ser introduzida com o bom dia dela, eu já quero destacar que a minha voz não vai ficar melhor que isso. Tô com um resfriado, então quando ela falar, vocês vão sentir o impacto da diferença, mas ó, eu peço desculpas. Prometo que sábado que vem, se Deus quiser, no início da semana, inclusive, já vai estar 100%, mas é o máximo que eu tô podendo entregar hoje nesse fim de semana. Daiane, muito bom dia. Se puder desafinar, daquela coisa meio, né, vai estar me ajudando na minha autoestima também. É justo. Muito bom dia, Thalita. Bom dia, Adriana, Isabel, ao Arthur, a todos os nossos ouvintes. É uma alegria estar aqui neste sábado, trazendo mais um Sexo Nada Frágil para a nossa audiência. Também o pessoal que está nos acompanhando no YouTube. Tenha certeza, Thalita, que ao longo do dia de hoje também vai melhorar, as coisas vão fluir, né? É uma situação... É cedo da manhã ainda, o dia está só começando. Normalmente dizem, né, os antigos que no final do dia, ali pelas 18 horas, é o pior horário para gripe, né? Que se tu tá ruim, tu fica pior nesse horário. Então, não sei se isso é novidade, eu não sabia disso. A minha avó sempre falava que de tardinha era o pico da febre, era, né? É que à noite ela fica mais... Viu que eu não tô errada? Não, é justo. Minha mãe também fala que à noite ela pode agravar mais, né? Exatamente. Bom, faz todo sentido, né? Às vezes a gente passa o dia todo, chega em casa à noite, né? E aí a coisa piora isso e aí aí. tu vai atrás do atendimento médico, né? Muitas vezes isso acontece. Bom, em todos os casos não é atendimento médico, não é a voz da Thalita, não é também as crenças antigas, né, Adri? Mas a gente vai falar de um assunto muito importante neste fim de semana. Exatamente. A gente já trouxe aqui diversos assuntos, mas hoje o nosso objetivo é falar justamente de uma trajetória profissional. A gente fala muito também do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa trajetória profissional, a escolha e também, muitas vezes a gente escolhe uma profissão, a gente começa uma trajetória, isso muda no meio do caminho, a gente acaba se encontrando ao longo desse processo, mas a trajetória profissional precisa ser, eu acho que muito bem construída, porque é isso que vai fazer a gente ser um ser humano melhor e vai fazer a vida fazer sentido. É o propósito. Exatamente, principalmente também em questão de desenvolvimento, né? Porque muitas pessoas têm a crença de que, você estudou no ensino fundamental, se formou,
fez ensino médio, se formou, cursou uma faculdade, se formou e pronto. Ali encerrou-se, então, o teu desenvolvimento. E um ser humano, né? O ser humano ele tem que estar em constante desenvolvimento para que ele possa se adaptar com as nuances do mercado, ele possa, inclusive, se aperfeiçoar, porque hoje um dos grandes problemas que nós temos é pessoas, né? É pessoas lidando com pessoas. E, queira ou não, a maioria das empresas vende para pessoas e compra de pessoas e gestiona a equipe que são formadas por pessoas. Então, acredito que a questão do desenvolvimento, ela deve ser permanente, né? A gente não pode se acomodar, porque vamos falar bem a verdade, né? Nós que cursamos, quando chega em casa de tardinha, depois que tu já se formou, não dá vontade de voltar na rotina, no pique de estudar, né? Mas tu não pode deixar muito tempo parado, porque tu entra numa zona de conforto e depois tu não quer mais, né, sair dessa zona que é ficar em casa, tomar aquele mate, né? Às vezes arrumar alguma coisinha dentro de casa. Mas eu acredito que o desenvolvimento ele deve ser permanente. E essa busca também. E hoje a gente tem muitos mecanismos para se desenvolver. Não precisa ser com apenas cursos, né, de uma pós, uma faculdade, Hoje tem cursos técnicos, tem cursos disponíveis de forma gratuita nas redes sociais. Inclusive, é uma das partes boas das redes sociais, né, que possibilita isso. Então, acredito eu, particularmente, que o desenvolvimento, ele deve ser permanente e as pessoas não podem permitir entrar na zona de conforto. Porque eu sei bem por mim, quando a gente começou no curso agora, nós fizemos 2 juntos, né? Então, nós fizemos a Academia de Líderes, que foi a primeira do Grupo Séries, e depois iniciamos a trajetória do Dale Carnegie Course. E eu tinha... O último curso que eu tinha feito foi minha pós, depois da faculdade. Então, eu senti o impacto, assim, da exigência. Só que agora a gente está tendo essa sequência de treinamento, de aperfeiçoamento, né? Questão de leituras também, assistir videoaulas. Então, realmente, se tu para, tu quer ficar naquela zona de conforto, no meu ponto de vista, pelo menos. Eu vejo isso também, pessoas quando estão do segundo grau, que terminam o ensino, então, né? Para entrar ou não numa faculdade, e daí, vou parar só um ano para... E essas pessoas que param esse ano, às vezes param 2, param 3 e nunca mais fazem. É difícil então, voltar, né? Então, essa sequência eu acho que nunca deve ser parado para quem quer estudar, né? Já seguir, porque ainda você está novo, está com todo o pique, né? E depois, claro, como a Thalita falou, fazer graduações é necessário porque hoje em dia está tudo muito competitivo, está muito rápido, né? Parte tecnológica avança a cada minuto, então se você não tá adaptado, integrado, você fica para trás e fica para trás mesmo. Né? Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos, fica para trás. Eu entendo que a faculdade, ela é importante, mas hoje eu vejo que existem muitos cursos assim que te preparam melhor para um ambiente de trabalho, para um desenvolvimento real, para te conseguir performar melhor do que propriamente a faculdade. Eu acredito, né, quem sou eu para falar, mas a gente traz as nossas opiniões, então reitero, isso é uma opinião particular, que as faculdades deveriam se preocupar muito mais na parte prática do que somente na teoria. Porque eu, quando comecei a advogar depois de finalizar o meu curso de Direito, apesar de ter, né, bastante no Direito, por exemplo, de produção de peças, né, processuais e tudo mais, a gente não tem muito da realidade. Então, a questão também de atrelar um estágio, né, que tu também tenha isso é importante, eu também acabei não fazendo. Então, eu vejo hoje que tem muitos cursos que te preparam muito mais para te lidar com as coisas do que a faculdade, que deveria te preparar de forma integralizada, né? Até porque o dia a dia, né, que faz a diferença. E os treinamentos que a gente fez, como a Thalita falou, ele não desenvolve só no profissional. Nossa, o profissional é muito desenvolvido, porque tu melhora em todos os sentidos. Mas também na vida pessoal, né? Esses treinamentos, eles te desenvolvem como pessoa, né? E você vê isso no teu dia a dia, né? No teu trabalho, na tua casa, com a tua família, com os teus amigos, né? Com as pessoas que você convive. Então, realmente, esses cursos fazem a diferença. Esses treinamentos, eu acho que são válidos muito, muito. E a gente, como você falou, a gente acaba ficando numa zona de conforto e tem medo. Eu falo por mim, né? A gente está falando, a Thalita falou, é a opinião da gente, né? Mas eu falo por mim que eu estava totalmente numa zona de conforto, né? E hoje
aquele pique, voltou aquela vontade de fazer de novo, tô pronta para outro, sabe? Então, realmente, que nem vocês falaram, o interessante é não parar, né? É sempre dar sequência, porque isso te faz tu também querer desenvolver mais, né? E ele, como tu falou, em relação ao pessoal profissional, não existe, né? Não tem como tu fazer um curso, que não vá mudar você como um ser só. Porque não existe a Thalita apenas profissional e a Thalita pessoa, né? Pessoal. Não, eu sou as duas coisas. E não separa, né, Dai? Então, assim, tu ter essa possibilidade de mudar comportamentos, tu segue aplicando e tu segue colhendo os frutos, né? E é isso que a gente teve nos cursos, porque mudou comportamentos. Né? Não é uma fórmula mágica que, por exemplo, tem muitos que vendem. Tu tem que fazer isso, isso e isso que tu vai ter isso. Não é assim. A gente não vive numa coisa que é estática. Ela está em constante mudança, é dinâmico. Não tem como não existe uma fórmula mágica para os cenários do mercado, né? Então, é importante mudar o comportamento para que tu possa ter resultados melhores. E quando você... Desculpa, Dai. Só para complementar o que a Thalita falou, é porque a gente trabalha também o indivíduo, né? Cada um é um indivíduo único, cada um tem uma trajetória, uma forma de aprender as coisas, de lidar com o seu comportamento. E como a Thalita trouxe a questão da faculdade, eu acho que uma das coisas que faz a maior diferença vem desde o ensino básico, né? Do ensino fundamental, que você precisa aprender a aprender. E aí, cada um vai ter a sua metodologia. Depois que você aprende como você aprende, qual que é o melhor sistema, se vai ser na parte visual, se vai ser escrevendo, você aprende pela repetição, você aprende pela audição, qual que melhor se adapta, você vai conseguir aproveitar a faculdade de uma forma diferente. Depois você vai conseguir ter uma outra noção. Às vezes tem tanta videoaula, tanto questão de conhecimento no próprio YouTube, que você consegue ter aulas gratuitas. Então... o conhecimento hoje, ele é amplo, mas você precisa descobrir a fórmula de aprender e, como a Thalita trouxe, não ficar parado, não se acomodar, ter essa vontade por aprender como algo íntimo, né? Uma vontade, né? Que não para. E só que assim, complementando... Tu me complementou, eu vou te complementar, né? E a réplica e a tréplica. Eu acredito que isso deva ser... uma das responsabilidades do ensino médio, mas hoje a gente não tem muitas escolas que te possibilitam encontrar qual que é a forma que você aprende, né? Eu, particularmente, sempre falo aqui e vou reiterar, e agora com o maior prazer, porque hoje a gente tem a parceria grande no Grupo Séries do Colégio Sinodal Rui Barbosa. Eu tive o meu ensino médio lá, e lá eles tinham toda uma estrutura de psicopedagoga que te acompanhava, descobria qual que era, né, enfim, a tua área, né, de maior desenvolvimento, eles conseguiam te dar esse suporte, mas não é a realidade hoje do Brasil como um todo. Né? Não é a maioria. Então, assim, muitos vão aprendendo lá com 30 anos como que eles aprendem. E aí, passou a faculdade, eles não puderam ter 100% talvez do que poderia ter de resultado a partir daquilo, né? Eu já conversei com amigos que justamente aos 30 e poucos anos acabaram fazendo um outro curso com outra metodologia e depois comentaram, né? Agora eu gosto de estudar, porque eu aprendi que é disso que eu gosto e é dessa forma que eu gosto de receber o conteúdo. E a partir dali descobriu essa, digamos assim, o prazer pelo conhecimento e pelo novo. E também a questão de fazer ou não uma faculdade, muita gente, não precisa fazer, né, que tem cursos técnicos, mas é que tem profissões que tu depende da faculdade. Um médico, por exemplo, né, própria engenharia, tudo tem profissões que se você não tem o canudo, diz outro, você não consegue exercer. Sim. Só que daí depois, é claro, vem os aperfeiçoamentos, né, vem tudo que vem depois para poder, se você fica só naquilo que você se graduou, no caso, é muito pouco e você não vai para frente mesmo, tem que seguir, tem que fazer. E uma coisa importante hoje que é assim, é o conhecimento e relacionamento. Então, por isso as duas coisas, né? O conhecimento na parte técnica, né? E o relacionamento, que é essa parte que tu tem que ter para qualquer profissão. Eu não vejo uma profissão que você não tenha que ter um bom relacionamento. E relacionamento está na questão do autoconhecimento. Justamente por isso esses cursos todos, né? Que existem paralelos, porque se você não tem
Isso também, você é muito bom numa coisa, mas você não sai do chão, às vezes. Dos cursos que me chamou muito assim, a atenção, assim, que é um dos objetivos de eu, Thalita, fazer, mas é uma dica, inclusive, para quem busca se conhecer um pouco melhor, que eu conheci há pouco tempo, é o Enneagrama. Eu não sei se vocês já ouviram falar. O Enneagrama é um curso que tu faz, tem uma quantidade de sessões e você acaba descobrindo qual que é o teu perfil comportamental. Como que você se comporta, quais são teus traços fortes, teus pontos de desafios, e você tem isso como um todo. É como se fosse, entre aspas, um mapa, né, do teu esqueleto, de como você é, como você se comporta. E se conhecendo, você consegue ver muitas falhas, melhorá-las, né? Assim como ter relacionamentos interpessoais melhores. Então, é um dos cursos que tem em Passo Fundo, eu sei que tem, que é da própria plataforma do Enneagrama, então seria o original, né? E é um investimento um pouco mais alto, né? Mas é um curso que te dá uma carga, assim, de autoconhecimento muito grande. Porque autoconhecimento é poder, né? Se você se conhece, como você se comporta, como você se comunica, como você pensa e como você, né? Você tem aí uma coisa que muitos não têm hoje em dia, né? E relacionamento é isso. É como você se comunica, como você se comporta, é como você tem a forma que você se fala através da comunicação não verbal, né? A parte de postura, né? Enfim. É o jeito que a pessoa fala e não o que ela fala, né? Exatamente. Então, tem muitas formas de desenvolver. Tem alguns também que são cursos curtos que tu pode buscar. E depende da linha, né, que você quer seguir, porque nós podemos ir de uma linha mais técnica para uma linha mais, por exemplo, sei lá, espírita ou aquela numerologia que também te dá algumas isso também é autoconhecimento, é também desenvolvimento e te auxilia na questão do profissional, por mais que não seja algo técnico da área, mas tu tem conhecimento sobre você, né? Eu vejo que o técnico, ele é justamente muito específico e você vai trabalhando isso de uma forma um pouco mais natural. Você precisa ter aquela técnica e você desenvolve isso ao longo do processo. Vou dar como exemplo aqui, eu não fiz um curso de locução. A técnica, a parte de falar, de ler, isso é prática, essa técnica, cada um desenvolve a sua de uma forma muito particular. E também é muito individual. Eu posso mostrar para outra pessoa, muitas vezes, como eu me organizo para fazer tal coisa. Mas o sistema dela pode ser diferente, de repente funcione melhor, mas é algo que vai funcionar para ela. E eu acho que essa parte ela é muito particular. Mas eu vejo que o papel da faculdade e dos cursos hoje em dia é te dizer, existem essas ferramentas. É assim que funciona. Agora você escolhe o seu caminho e, como disse a Isabel, vai se profissionalizar, vai se especializar e vai buscar aquilo que você realmente quer. Porque não dá para ser especialista em tudo. Não, e quem quer fazer tudo não faz nada bem feito, né? Tem muitas opções, né? Muitas opções. Só que assim, sinceramente, né? Volta pra trás. Com 22 anos, com 20 anos, tu entende que tu tinha essa capacidade para escolher? É complicado, Ninguém né? chega nesse ponto e com esse autoconhecimento. Exato. Então, tipo, hoje, nós com 29, nós temos muito mais condições de tomar essas decisões, né? Por isso que eu concordo, às vezes. Eu sei que a gente, daí fica aquela coisa, né? O que é certo, o que é errado, vai pra lá, vai pra cá. Mas, às vezes, é importante esperar um tempo, ou talvez se permitir outra faculdade, enfim, ou buscar outras formas. Porque com 18 anos, tu escolher 17, na verdade, tu escolher o que tu vai cursar pra tua vida, gente, é um desafio, não é fácil, né? E nós, com um pouco mais de idade, né, a gente já vem, né, com um pouco mais de idade, né, Isabel, a gente, falo por mim, né, que esse treinamento, o quanto abriu Calma minha aí, cabeça... só pra você que tá em casa, o treinamento que a Adriana tá falando é do Dale Carnegie Isso. Course, que é o DCC, que ela finalizou agora na sexta, né, Adri? Isso mesmo. Ele você muda o falou comportamento, né? Isso, ele muda realmente o comportamento da gente. A gente fala, tu tá numa zona de conforto, tu pensa que é assim a coisa, e tu vê que nada disso é como você pensa e como você age. É totalmente diferente. E, como eles falam lá, né, a gente fez esse treinamento para
se tornar melhor para ajudar outras pessoas. Então, importante que a gente tenha isso em mente, né? Porque por isso que tudo melhora à nossa volta, né? Porque a gente consegue ser melhor também, consegue fazer as coisas e se conhece, principalmente conhece as coisas que a gente precisa melhorar, que a gente tem que fazer para as coisas fluírem muito melhor. E nesse treinamento a gente se conhece realmente, né? O ser humano, ele tem muitas crenças, muitos vícios, muitas coisas. Então, às vezes, ele num curso desse, o que acontece? Você tem que olhar para dentro. Tu tem que reconstruir, tu tem que apagar muitas coisas, muitas crenças que você acha que é assim, para poder você ter uma nova crença, né? Desconstrução, a gente chama. Tem que desconstruir para depois construir o ideal. Para depois construir outra, porque a gente até então achava que aquela estava certa, mas aí a gente vê que não, né? Que a gente tem que todo dia ver que tem coisas diferentes. Então, vocês falaram também que ninguém pode ser bom em tudo, né? A gente, por exemplo, então, na minha profissão, a gente vê que a construção. O construtor lá, o pedreiro, ele nunca faz tudo numa obra. Ou ele é um bom pedreiro, ele é um bom azulejista, aí tem um encanador, tem um eletricista, é tudo uma coisa só, é numa profissão, é numa construção. E ali são vários profissionais que, se o cara quer fazer tudo, com certeza a gente chama de meia colher, que ele não é bom. Então, né, o cara tem que sempre se especializar na medicina, o cara faz a medicina ali, o curso normal, depois se especializa numa área. O dentista, né, o dentista, tu vê só a boca da pessoa e mesmo assim, quantos profissionais tem para cada item da boca da pessoa, né? Então, tu nunca pode querer saber tudo e, né? Então, Tu até pode saber, mas vai saber uma pincelada, né? Sim. Vai saber de forma rasa, sim, né? um básico, sim. Tipo, um mestre de obra tem que entender um pouco de cada coisa, né? Mas agora, ser especialista numa área X é aquele que pratica. Mas é em todas as áreas. O jornalismo também tem um leque gigante, o direito também tem, a administração, todos enfim. Todas as áreas têm. Só o difícil é escolher qual a área daquelas tantas que tem que você vai se tornar especialista, né? Na faculdade tu tem uma noção bem boa, né? Daquilo que tu pode ter mais apreço, né? Mais conexão. Mas eu ainda continuo achando difícil com a idade jovem, né? Porque a gente não viveu a prática de muitas coisas, né? E como a Daiane falou, a prática é o dia a dia, é o trabalho, é você estar inserido no segmento que a tua profissão, né, tem, que tu vai ter noção realmente se é isso que tu quer ou se não é. Eu vou trazer o meu caso, né? Eu amava o direito, não foi a minha primeira opção. Na época eu queria fazer comércio exterior. Daí do comércio exterior eu pensei, não, vou fazer direito, porque era muito amplo, né? E realmente hoje eu uso muito, né? Porque é um curso que te dá muita ferramenta, assim, de estrutura de contrato, né? Essa parte burocrática que, na verdade, todo mundo deveria saber, né? Porque quem lida com empresa deveria ter um pouquinho dessas noções. Mas não se tem. E acabei, no meio do caminho, descobrindo a comunicação do rádio. Na faculdade de Direito também tem bastante comunicação, é defesa oral, mas não é propriamente... na verdade, não tem nada a ver com a comunicação do rádio. E hoje eu me sinto feliz, realizada. E às vezes eu até comento, né? Claro que isso é hoje, quem sabe amanhã não vai ser isso, mas hoje eu não me vejo voltando para advogar. Eu não me vejo sendo uma pessoa feliz, estando, né, num escritório, protocolando e produzindo peças processuais, defendendo clientes. Então, é isso que eu coloco. Às vezes, a tua descoberta vai ser com 30, às vezes com 40, e a gente, com 50, tu pode se redescobrir, né? Pode sim descobrir com 20 e até ficar com essa paixão, né? Até eternamente. Mas eu acredito que a gente não possa colocar um padrão, né? Ai, com 18 anos tu tem que saber o que tu quer. Com 20, com 30, a gente coloca um padrão, mas a gente é ser únicos. Cada um pensa de uma forma, cada um age de uma forma. Como é que a gente vai colocar um padrão da mesma régua de tamanho para todo mundo? E o desenvolvimento, nada te impede de chegar aos 30 amando aquilo que você começou aos 17 e de repente aos 31 você amar outra coisa também e resolver mudar no meio do caminho, isso não é um problema. E como a Thalita trouxe o exemplo da comunicação, nem na faculdade de jornalismo, na faculdade de comunicação, a gente tem a realidade. Você aprende que o rádio funciona de tal maneira. Mas hoje a realidade de cada redação é única, a realidade de cada veículo é única,
Até porque o rádio comunica com uma determinada comunidade. O nosso papel é estar inserido naquela comunidade local. E você precisa aprender a se comunicar daquela maneira. Então, a realidade mesmo você só vai viver na prática. E aí tu vai saber se tu ama ou não. Não tem. Não Tu é pode na sentir teoria. uma paixão, dá pra se dizer, na faculdade. Mas o amor só vem depois no desenvolvimento ao longo do tempo. É um relacionamento. E pode amar mais do que uma coisa também, né? Sim. É. E uma coisa que é importante também é que eu vejo, assim, que é uma faculdade que não tem custo, tá? Que é você estar relacionado com pessoas que possam colocar a tua régua pra cima. Pessoas que possam te contribuir contigo de alguma forma. Porque a gente sempre fala aqui, né? Inclusive, a gente teve também isso no curso, né? Essa comprovação. Que você é o resultado das pessoas que você mais convive, num patamar de 5. Então, você tem que escolher muito bem as pessoas que você está convivendo se você quer se desenvolver, né? Então, eu sempre brinco, né? Que eu tenho uma grande bênção, que é estar perto do meu tio, que eu vejo como um grande empreendedor, um grande visionário, um empresário realmente diferenciado. Gente, eu já falei diversas vezes para ele, conversar com ele 20 minutos te dá muito mais carga de conhecimento do que 6 meses de faculdade. Porque ele tem a prática, ele tem a experiência, ele tem o olhar, ele já viveu muita coisa, né? Então, Enxerga bem longe. essa faculdade, ela não tem custo. Mas você precisa saber as pessoas que você está se relacionando. E aqui eu não estou dizendo para ti, se relacionar apenas por interesse. Não, é com a intenção clara, realmente. E hoje tenho certeza que muitas pessoas não vão negar de te receber para contar a sua história. Tu aprende com a história da outra pessoa. E a gente tem na nossa região muitas personalidades que venceram e que são acessíveis. Então, essa faculdade é uma faculdade que é gratuita e que você aprende muito, se você quiser. E aí vem uma questão muito importante que, inclusive, a gente trabalha com os princípios, né? Que é ouvir de forma atenta e com um interesse verdadeiro. Não adianta você se relacionar com grandes pessoas e estar ali numa roda de conversa sem prestar atenção naquilo. Ou querendo falar mais do que a pessoa que está ali conversando com você. Então, também ter esse interesse real e genuíno é o que vai trazer o conhecimento de uma forma mais latente. E eu tive a oportunidade, eu sempre brinco, né? Eu tive a oportunidade de participar. Na verdade, depois daquilo, eu fiquei todos os dias, me escalei para estar nos Bom Dia Amigos, né? Que é o programa no sábado de manhã também, que o meu tio, o diretor do Grupo Séries, apresenta. E teve uma oportunidade que para mim foi, assim, um divisor de águas, que foi um programa que foi com o tio Gilson e com o seu Arley Krieger, da Sementes Rosa. E eles contaram as histórias e como que foi, como que começou, né? Na época que se ia para o exterior para buscar tecnologia. Hoje já tem muita tecnologia de ponta. E eu fiquei, o Bom Dia Amigos, assim, era para fazer os melhores momentos. Eu tava, assim, só focada, escutando a história. E eu aprendi muito naquele momento. Com diversas formas, porque é uma forma de fala que não é uma pessoa técnica. Eles estão falando de uma forma natural, simples, né? Do cotidiano. Fácil de entender. Fácil de entender. Então, assim, também tem muitas questões, também programas, podcasts que tu pode aprender. Para mim, o Bom Dia Amigos sempre traz algum conteúdo que eu levo pra minha vida. Eu não tô falando aqui vida profissional somente, é pessoal também, porque, como a gente falou antes, se comunicam as duas. Então, eu vejo que a gente tem muito à disposição hoje formas de buscar esse desenvolvimento. Mas aí tem que ter a intenção disso também. A intenção tem que ser clara desse querer, dessa busca. Não adianta, pode ser oferecido... Isso é claro, tá? Qualquer curso. Tu pode oferecer o mesmo curso para Adriana e para Isabel. Se a Adriana quiser se desenvolver, quiser aproveitar, e a Isabel não quiser, estiver lá só por estar lá, porque a empresa colocou, por exemplo, a Isabel não vai ter a performance melhorada, ela não vai ter os benefícios daquele treinamento. Agora, a Adriana, sim. Isso é nítido. A intenção tem que estar alinhada, tem que ter o querer da pessoa para se desenvolver. Senão, pode ser ofertado quanto curso for pela empresa, pela família, pelos pais, seja o que for, que a pessoa não vai evoluir. Você tem que estar aberto a querer, né? Tem que estar aberto a querer
a mudar, a fazer diferente, porque senão não acontece, realmente. É um interesse que ele, mais uma vez, precisa ser genuíno e ele precisa ser constante. No momento em que tu perde o interesse, não há nada que vá te fazer ir para frente. E aí eu acho que isso se alinha muito com a questão dos valores e do você amar aquilo que você está fazendo. Eu tenho interesse em estar me desenvolvendo, em estar aprendendo, em estar querendo saber mais, porque toda vez que eu ouço sobre um assunto, eu estou agregando conteúdo que, de repente, mais para frente, eu posso usar numa entrevista. Toda vez que eu faço uma reportagem, que eu converso com alguém que me traz dados, aquilo vai me auxiliar em outro momento. Então, quando você tem esse interesse, não tem como você não se desenvolver. Dá para se dizer que é quase por osmose, né? Tu tá ali, se tu tem interesse, vai desenvolver. E é que nem a troca com pessoas, né? Vira e mexe, eu falo pra Daiane, principalmente na parte, assim, de informática, né? Essa tecnologia da juventude, né? Apesar de nós termos a mesma idade, às vezes a Daiane traz umas coisas, assim, por exemplo, tão simples, assim, que, meu Deus, né? Então, ela tá do meu lado. Por que eu não posso me permitir aprender com ela? Sempre alguém vai poder contribuir, poder te ensinar alguma coisa se você estiver aberto para isso. E é aquilo. Ninguém é tão burro que não tenha nada a ensinar. E ninguém é tão inteligente que não tenha nada a aprender. E se você acha que você é inteligente o suficiente e não tem nada a aprender, reflita. Exato. Eu dizia isso na parte sempre da tem. riqueza. Ninguém é tão rico que não tem nada para receber, ninguém é tão pobre que não tem nada para dar. É mais ou menos parecido, né? É a mesma analogia, né? É a mesma lógica. Isso. Até porque quantas pessoas, às vezes, fulano é mais novo, o que eu vou querer ouvir dessa pessoa? Quanta coisa a gente aprende, às vezes, observando comportamentos e muitas vezes, dependendo de quem você observa, você aprende o que não fazer também, né? Justo, porque aqui não é só o que observar. fazer, né? Você também pode ter tá fazendo errado. Eu não preciso fazer igual, já tô vendo que tá dando errado, né? Então, essa questão de troca também, que o ambiente corporativo, social permite, porque tu não aprende só no trabalho, né? Tem coisas que tu aprende fora, que tu vai aplicar dentro do trabalho, vai aplicar na vida pessoal. Então, assim, se permitir também estar aberto a isso, né? A gente sempre pode estar aprendendo. Eu tô sempre aprendendo, ainda mais com os jovens que nós temos aqui, né? E as pessoas mais também maduras, porque eu, quando entrei aqui, eu era um furacão. Agora eu já tô mais um tornado de categoria 1, 2, não tô mais um 5, 6. ventinho de Então, assim, aprendi também a isso, a entender, a ter paciência, a ter mais calma, compreender o tempo das coisas, que só o tempo te ensina, só a tua maturidade real, né? Então, tu também ter essa troca com pessoas mais maduras também te ajuda no desenvolvimento. E tu colhe frutos, né? Exato, e também tem aquela questão, né? Inteligente é a pessoa que aprende com os próprios erros e ainda mais inteligente aquela que aprende com o erro do outro, Dos né? outros. Porque A Daiane, ela tá uma filósofa, ela é Freud. Porque a gente pode falar, a Thalita sempre traz a questão dos oceanos azuis, né? É um livro do muito bom, inclusive. Isso é outra forma que é muito acessível também de desenvolvimento, né? Leitura. Leitura. Porque hoje em dia a gente tem tantas histórias, tem tantos exemplos, e as pessoas contam muitas de suas histórias, né? Com muito orgulho. E elas falam dos erros, dos percalços, dos problemas que tiveram. Por que não aprender com isso? Já tem alguém te contando ali metade do caminho que você já pode sair, às vezes um pouquinho na frente, se usar a cabeça, digamos assim, né? A massa cinzenta. Né? Certo. Vamos usar um pouquinho, porque você vai ganhar muito mais, E tu né? sabe que tem estudos, né, que comprovam que as pessoas, elas têm um determinado tempo que elas vão prestar atenção no que tu tá querendo ensinar, ou falar, ou pedir para que elas façam. Tem um tempo, um timing. Mas esse timing, ele expande quando tu traz uma história, ou uma parábola, ou uma história que tu vivenciou. Tu vai passar 10 anos, a pessoa vai lembrar do quê? Da história que tu contou para aquilo que tu queria que ela fizesse ou aquilo que tu queria que ela aprendesse. Então, isso é real, esse compartilhar de situações da vida, situações que tu já vivenciou, mas a pessoa tem que, né, estar perto de pessoas para que ela possa ter isso, né? Não adianta também. Pessoa que se fecha nas redes sociais somente não funciona, né? A Thalita fez me lembrar de um padre que tinha na minha cidade que ele sempre contava um fato, uma parábola, assim, para daí ele fazer a homilia.
Aí a gente ligava muito mais. Muito interessante isso que você falou. Eu E lembrei é dele. comprovado. Ele fazia isso e eu achava, assim, muito legal, sabe? Uma coisa, assim, bem clara. Ficava clara as coisas. E isso tu pode fazer com os filhos, tu pode fazer no relacionamento, tu pode fazer no ambiente corporativo, tu pode utilizar em diversas formas, porque as pessoas elas vão lembrar muito mais, porque elas vai chamar a atenção delas aquilo que tu tá compartilhando, do que ficar falando só o que ela tem que fazer. Mas por que ela tem que fazer? Porque é mais difícil, né? Você chegar em alguém, você abordar alguém e falar, porque tu tem que fazer dessa forma, assim, assim, assim. E olha que interessante que é, se você trazer uma experiência tua, né? Sempre Olha, eu já falar errei aqui. Lá no início da rádio, eu fazia nota, eu fazia dessa forma. E trazer essa história. Mas aí eu aprendi isso e tal. Por que é melhor fazer dessa forma? Porque eu já fiz isso e vi que não era bom. Então, tu consegue ter uma conexão maior com aquilo que tu quer passar para a pessoa e que a pessoa tenha a receptividade de aprender com aquilo que tu tá falando, né? E outro princípio, de certa forma, que vai de encontro a isso é a questão de muitas vezes, se você explica, se você ensina, se você conta uma história, tem a questão da dramatização, né? Quando você conta uma história, você é dramático, você faz um som, você faz um barulho, você muda a voz, você traz alguma coisa diferente, a pessoa vai lembrar daquele momento. Prestem atenção! Olha só como vocês prestaram mais atenção agora, né? Dramatizei na prática. Aí em casa deu um pulo agora. O Arthur quase infartou ainda aqui, que não né? foi o copo, né? Não, mas eu preparei. Foi pensado. Eu levantei o celular e bati na mesa. A Isabel, ela tava viajando, ela já olhou. Pra quem tava assistindo no canal no YouTube, gostou da dramatização. Se não assistiu, assista. A cara da Isabel tá ótima. Porque isso chama a atenção de volta. Claro. Às vezes você tá dando uma palestra ou você está... Quantas vezes você já tava assistindo uma palestra e se perdeu no meio e de repente a pessoa deu um grito lá, falou alguma coisa e... Pá, ligou, voltou. Todo mundo voltou a prestar atenção. Então, existem formas de fazer isso. E também ensinar, né? Não é uma coisa tão simples. E dizem que você aprende muito mais quando você ensina do que quando você está em silêncio só aprendendo. Com e toda quando certeza. você verbaliza e tenta ensinar a outra pessoa, você acaba aprendendo e absorvendo muito mais aquele conteúdo. Ah, sem dúvidas, né? Porque tu tem a troca, vai ter os questionamentos, vai ter as dúvidas. Então, ali tu vai estar tendo algo muito maior do que ficar só na tua cabeça, né? Tu tem duas massas cinzentas pensando na mesma situação. Para mantê-las entretidas. Por que às vezes a gente fica tanto tempo, às vezes, tentando resolver um problema e quando tu compartilha com uma pessoa, a pessoa diz uma coisa tão simples, tu fica assim, meu Deus, por que eu não pensei nisso antes? É tão simples. Mas porque a gente pensa melhor em como... O ser humano não foi criado, voltamos, né? Não estamos falando de relacionamento, mas ele não foi criado para viver longe de comunidade, foi criado para viver em comunidade. Então, a gente tem esse compartilhar de estudos, conhecimento, vivências, né, práticas, tudo que a gente tem para compartilhar. E o desenvolvimento, ele também está interligado aqui a isso. Não é somente curso, faculdade, né? Acho importante ser um conjunto. Não é nem fazer 300 cursos e nenhuma faculdade. Nem fazer uma faculdade e nenhum curso. Nem fazer... Não, é tu fazer as coisas de uma forma conjunta, para que tu possa ter um pouquinho de ganho em cada e a somatização vai ter um resultado melhor. E entender que isso é uma trajetória, né? A faculdade tem um tempo para ser feita, a sua especialização vai ter um tempo para ser feita, os cursos, você não vai sair sabendo tudo e também não vai sair da faculdade ganhando 10 mil por mês, achando que vai enriquecer e que não precisa fazer mais nada. Nem que tu tenha uma faculdade, top das galáxias, tu tem que ter a prática. Isso é o grande problema do século, né? Porque as pessoas já chegam nas empresas querendo ser gerente, master e tudo, né? Ganhando um salário, assim, que a pessoa que tá lá há mais tempo, que tem experiência, que às vezes é mais válido que a própria teoria, isso é uma coisa que me chama a atenção, né? As pessoas não têm noção que primeiro tu tem que entregar para depois você ter o resultado daquilo, Primeiro né? o ônus, depois o bônus. Isso sempre foi. E tem gente que quer o contrário, né? Primeiro você trabalha, depois você tem o resultado. Primeiro você entrega, planta, depois você colhe. Tu já viu colher antes de plantar? Como é que faz? Eu queria, tiver, Eu queria me na contem. alface, né? Plantar uma vez e só colher, mas não dá. Então isso na vida também. Tu tem que estar o tempo inteiro plantando para você estar colhendo. É isso que a gente falou do início, pra a gente ir fechando com a conexão. É aquilo, se tu não continuar plantando e se aperfeiçoando,
Tu vai ter um determinado período em que tu vai estar colhendo os frutos do que tu plantou. Depois tu não vai mais colher. E tem que regar muito bem, né? E tem que seguir plantando Tem que a seguir vida plantando inteira. a vida inteira. E isso vai estar interligado ao desenvolvimento. Adubando, né? Para te continuar colhendo frutos, se desenvolvendo, galgando novos espaços no ambiente de trabalho, na vida pessoal. Tu tem que estar plantando. O melhor, Aí tu vai colher. o melhor exemplo que você deu é realmente a planta, porque você planta um ano, bota adubo. No outro ano, você planta e tem que botar de novo adubo. Então, o adubo o que que é? É esses cursos, é isso que você vai se aperfeiçoando. Se você só planta e depois não vai regar, não vai adubar, vai dar em nada. Ela até vai Né? ter, É um exemplo. ela vai dar. Vai dar desse tamanho, né? E vai dar, Então, vai dar aquele alguma coisa, fruto, aquela mas depois coisinha. vai morrer. Não vai ter mais o que colher dali. Então, A terra não vai ser a frutífera para natureza, sempre, a né? natureza nos ensina tudo, né? Tudo, né? E isso é muito interessante, porque nada a ver com o que a gente tá falando, mas Mas também a ver, né? Uma das formas de muito aperfeiçoamento e desenvolvimento é a Bíblia, né? Que é o vocês livro falam- mais antigo mais e que antigo e até mais lido. hoje- Mais lido e mais, e mais vendido transcrito, e mais... enfim, É. mas que até hoje tem muitas respostas para coisas que a gente vive. E olha que foi há muitos anos atrás, né? Vocês falaram em parábola antes, né? Porque Jesus falava tudo em parábolas. Quer dizer, quem ensinava através de histórias? De não? histórias era Jesus. Então, as respostas também. Só que a Bíblia não é um livro fácil de se ler. Com Tu tem que saber como começar, como ler. Mas é um desafio. Nada que... Eu não entendo que as coisas que são boas venham muito fácil. Tu tem que, né, se dedicar um Se pouquinho vem pra... muito fácil, é melhor desconfiar. Eu sou dessa também. Eu também. Às vezes Justamente. a estrada pode ser mais curta, mas o caminho, o atalho, como é que diz outro, atrapalha às vezes, né? Então tem que seguir o caminho correto. Galgando de Gal- degrau por degrau degrau. por Não degrau. queira Isso é- pular 5 degraus, né? Isso é fundamental. Não Degrau por degrau. funciona. Até pode funcionar, mas o tombo, quando É maior. é maior. E ele vai acontecer. Porque não é a lógica, né? Não é aquela coisa linear, né? Que é o que a gente também quer trazer através desse desenvolvimento constante, que foi o tema desse sábado aqui no nosso programa, para que você possa também entender que hoje, para você se aperfeiçoar, não é só a faculdade. Tem gente que às vezes não tem condições de cursar uma faculdade, sabe que é um valor alto. E Mas quantas tem pessoas são autodidatas, inclusive, Claro. e aprendem muito melhor sozinhas, né? Exato. Tem cursos, tem livros excelentes, com muito conteúdo de qualidade, que você pode, inclusive, alugar nas bibliotecas municipais. Tem também, né, os sebos nas cidades maiores. Tem também, por exemplo, sexta-feira a gente foi almoçar numa churrascaria. Não vou fazer merchan de graça, tá? Mas a gente foi almoçar numa churrascaria em Passo Fundo. E eles tinham à disposição livros. Na entrada Para da você churrascaria tinha- ler. Ou para você, não sei se dá, eu não cheguei a perguntar se dá para te, por exemplo, levar para casa e depois devolver, mas tu entende que isso tem. Aqui em Não Me Toque, na Aurora, tem uma biblioteca que é compartilhada, eu não sei, é uma geladeira de livros, né? Que você pode pegar, as pessoas podem doar, inclusive. Na Aurora, onde? Na Aurora não, Café. não é uma geladeira, mas eles Ah, têm tá. livros ali que você pode... Eles trazem a simbologia, tipo assim, de ser um lugar ali que as pessoas podem pegar o livro Isso, e levar, né? e ler. Tem também os livros, se você quiser comprar alguns livros, eu Aham. sei que tem algumas opções. Mas se você quiser sentar lá E ler. ler também, quiser levar para ler. Então, eu acho isso muito válido. Principalmente tem muitos cafés hoje que estão fazendo isso, né? Que tem esse livro à disposição. Tomar um É. café Mas e ler é um livro. ler um livro. Mas é que o livro, daí tu vai ler ali um pouquinho, já depois até tu voltar, às vezes perde né? Mas Agora, eu nós acho- temos a Biblioteca Municipal, que tem uma infinidade de livros, né? Eu estou lendo um por semana da biblioteca, eu pego um tipo lá e vou indo, né? Daí depois, às vezes, já li livros de tudo que é tipo. Então, agora engrenei lá, tá toda semana. Tu tem 14 dias. Ó, quer dizer você encontrar a Isabel na biblioteca. Não, eu só pego e vou embora, né? É 14 dias que você pode ficar com o livro, né? Se você não lê em 14 dias, você vai lá e renova e fica mais 14. E se você não ir renovar, paga uma multa de 1 pila por dia, no caso, né? Mas eu tenho pego e devolvo numa semana. Então, livros de 500 páginas. Pá, 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 pá. E esse hábito, só. a gente percebeu aqui, né? Mas aí eu tô lendo menos televisão e tô pegando menos o celular. Eu faço isso à noite e fim de semana. Eu não leio durante o expediente. Eu leio nos horários que eu iria ou mexer no celular ou olhar a televisão, né? E a gente percebe isso, né? Porque teve uma fase que eu e a Daiane, nós tava assim, ó. Eu lia uma, eu passava pra ela passava pra mim.
E depois, agora, a gente deu uma segurada. Mas é que também vai da leitura, né? Que a gente conversou sobre isso em outra sobre edição. livros. Mas eu tô lendo um livro hoje que ele é um pouco mais complicado. Ele tem 600 páginas, mas não pela quantidade de páginas, mas pela forma da leitura, do que ele traz, assim. Ele te leva... Eu só consigo... Eu leio... Eu já falei que eu já li livros em um dia de 180 a 200 páginas. Pra mim, isso é assim pra mim ler. Mas esse livro eu leio 20, 30 páginas. E eu tô assim, ele ó... é denso. Ele é denso, a leitura daí é não dá. pesada. Então, só que são momentos, são fases, né? Mas tem muito livro à disposição e tu tem que ler o que te agrada. Tu tem que entender... É a mesma coisa daquilo que a gente falou. Pra te trabalhar com algo que tu vai ter prazer, tu tem que saber o que te agrada. A mesma coisa a leitura. Tu tem que saber qual tipo de leitura você curte pra você se desenvolver. Quanto mais tu pratica, melhor tu vai ficando e mais tu vai agregando em conhecimento, né? E para quem não tem o hábito da leitura, não vai começar amanhã lendo, sei lá, Mulheres que Correm com Lobos. Não, né? Começa por um livro mais tranquilo e depois você vai evoluindo até chegar aos livros mais densos. Mas é uma ótima forma de conhecimento. Você consegue, muitos livros já tem à disposição também, você consegue na versão digital, pode ler no celular, tem não fazendo propaganda, então, mas tem aplicativos que tem os livros, né, que você pode baixar por assinatura também e ter à sua disposição. Então, há alternativas e a tecnologia tem esse lado positivo. Sem Basta dúvidas. querer. Basta a intenção ser clara. Querer. Gente, chegamos na reta final do nosso programa. Vou deixar os momentos para vocês fazerem as considerações finais. Neste sábado, para quem está ligando o rádio agora, a gente falou sobre desenvolvimento pessoal, profissional e principalmente sobre sair da zona de conforto e buscar as formas que mais possam te agradar, porque tem muita opção hoje em dia para você não ficar na zona de conforto e buscar se desenvolver de uma forma bem dinâmica e, claro, linear. Adri Souza, considerações finais. Muito obrigada, meninas. Arthur, obrigada a todos, aos nossos ouvintes, aos nossos internautas. E a dica que eu deixo é que a gente tenha coragem, né? De enfrentar, de ir para frente, para poder se desenvolver e estar aberto para as mudanças acontecerem e a gente poder ser cada vez melhor como pessoa e como profissional. Grande abraço para todo mundo, um ótimo final de semana. Isabel Centenário. Muito bonito que a Adri falou, repito as palavras. Começou. Mas aqui eu quero deixar um abraço, não é para fazer propaganda, mas um abraço muito para um profissional muito bom, a Mecânica do Adão e o filho Vitor, e daqui a pouco podem ser nossos patrocinadores, porque Eles não? escutam a gente? Com toda certeza, Um vim de lá há abraço. pouco, eles fazem um trabalho muito bom, e daí falaram que escuta e que era para mandar um abraço para eles. Então aqui está um abraço de toda a equipe, né? E um bom fim de semana para todos, até sábado que vem. Se Deus quiser. Daiane Guissen. Thalita, muito obrigada. Também obrigada a Adri, a Isabel. Uma satisfação estar aqui todos os sábados. E reiterando, a Isabel falou antes da biblioteca, Carazinho também tem a biblioteca municipal, que tem aí um acervo de livros gigantesco, tem espaço para estudo, com uma estrutura muito bacana também de pesquisa. Já utilizei o espaço da biblioteca, inclusive fazer pesquisa para o nosso Séries Agronews e trazer esse conhecimento. Então, muitas bibliotecas também têm esse acervo e você pode ter um conhecimento da sua história local, o que é algo muito bacana e está lá, é acesso gratuito. Um excelente final de semana a todos e até a próxima oportunidade. Esse foi o nosso programa deste sábado, Sexo Nada Frágil, sempre com o oferecimento do Laboratório de Análises Clínicas da Unitá, que tem resultados precisos e laudos confiáveis. Em Não Me Toque a Matriz, 2 filiais em Carazinho e também uma filial em Lagoa dos Três Cantos. Telefone para contato é o 991 22 0846. Lembrando que tem promoção no Novembro Azul para você realizar o seu check-up completo com um laboratório que te entrega resultados precisos e laudos que você pode confiar. Também com a gente, o Centro de Saúde e Bem-Estar Lazo, que cuida do seu bem-estar de forma integral, tanto física quanto mental, promovendo a saúde para você de forma integralizada. Os atendimentos podem ser feitos tanto de forma física, no ambiente da Clínica Lazo, em Não Me Toque, quanto também de forma online.
Dúvidas, agendamentos através do 99100-3109. Faça uma visita e descubra, né, um espaço que é realmente dedicado a você, para você cuidar da sua saúde física e mental, com o Centro de Saúde e Bem-Estar Lazo, em Não Me Toque. A você que ficou com a gente até agora, que você tenha um excelente fim de semana, fiquem todos com Deus, e se Ele nos permitir, sábado que vem estaremos de volta, eu com uma voz 100%, se Deus quiser, e claro, para trazer mais um tema de debate na edição do Sexo Nada Frágil. A todos, um ótimo fim de semana e até sábado que vem. Tchau!